Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Um pouquinho antes, 1 minuto antes das 3h30. Vamos aguardar a chegada de vocês, das convidadas. São todas pediatras e homeopatas. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de homeopatia. Olá, olá. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Pérola, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa especialidade, que é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Oi, oi. Então vamos lá, deixa eu ver quem já está por aqui. Olha, a Isis já está por aqui, já vamos aceitar. Está chegando, estou esperando ainda a Aline e a Fernanda, que estão conversando aqui, as duas aqui. Bom, a Aline. Cadê? Pede para entrar, Aline. Cadê? Vamos ver aqui, Aline. Taratatã. Aline, você precisa pedir para entrar. A Fabiane está aqui. Não, precisa pedir para entrar aqui comigo. Isso. Quem que entrou? A Fabi está aqui, a Fabiane também. Ué, não estou conseguindo fazer entrar? Isso. E Isis, eu mandei para você o convite também. Precisa mandar entrar, precisa pedir para entrar. pede para entrar, Aline. Procurando aí onde que Oi. tem. Agora. Preciso fazer live mais vezes, porque agora eu faço, eu esqueço só de colocar o microfone e estou Só falando isso. aqui, ninguém está me ouvindo. Não, mas eu estava te Olha. ouvindo. Ah, Eu é? estava te Então eu falo ouvindo. alto. Tava bom. Eu falo alto. Cadê? Isis, eu mandei para você. Aline, já pedi você, Aline. Vê. Boa tarde, Precisa meu pedir. Deixa eu fazer povo. aqui, vai. Deixa eu Vê. convidar para participar. Convidar a Isis, convidei a Aline. É Pronto, isso aí. pronto, cheguei. Quem mais? Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Entrou. Entrando aqui, peraí, deixa eu sair agora, voltar para. Oi, tudo bom, gente? Oi. Pronto, time Vou precisar de, completo. vou precisar de fone, Fica não? muito. Eu acho melhor sempre, né? Fone sempre acaba sendo melhor. Tá, vou catar Ai, meu fone. delícia! Bom, então, olha só, vamos lá. Surgiu uma ideia em algum momento e a gente estava conversando sobre homeopatia e falamos, por que a gente não faz uma live, né? E aí fica qual é o nome que faz, e surgiu esse nome altamente poético, o que acontece quando 4 pediatras homeopatas se encontram. Então, eu queria trazer, antes de vocês se apresentarem, eu vou trazer um dado que apareceu. Deixa a Isis voltar. Então, vamos se apresentar primeiro. Vai, Tô te Fabi, ouvindo, tô te começa ouvindo. você. Voltou. Tá. Voltou. Então, vamos lá. Fabiane, começa a apresentação aí. Bom, primeiro eu preciso falar que para mim é uma honra imensa estar aqui, porque primeiro que Moisés sabe que eu sou fã condicional dele, e assim, para mim foi uma honra ano passado poder te conhecer. Eu já tinha falado com você no Congresso Brasileiro de Pediatria anos atrás, antes da pandemia. Foi a primeira vez que eu te encontrei e eu fiquei muito feliz e a gente conseguir, depois disso, construir um laço de amizade e coleguismo e a gente ter podido se encontrar ano passado no Congresso do Mami Bem, para mim, assim, é uma satisfação imensa e uma honra estar aqui com vocês três, poder conhecer a Aline aqui também, lá de Salvador, maravilha. Me aguarde, porque vez ou outra eu estou por aí.
Então, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente. E a Isis também. Quem sabe esse ano eu vou lá nos congressos em São Paulo e vamos nos conhecer também. Eu quero. Então, vamos lá. Meu nome é Fabiane Durão. Eu sou pediatra de primeira formação. Fiz também medicina do esporte. E aí, em seguida, que eu fui fazer homeopatia. Na verdade, a homeopatia entrou na minha vida da seguinte forma: ou eu ia fazer medicina chinesa, ou eu ia fazer homeopatia. E aí, o que aconteceu, né? Na época, acho que eu tinha feito residência, tinha o quê? Um ano ou 2 anos que eu tinha acabado a residência de pediatria. E aí eu tava naquela, né? A gente dando plantão e tal, aí você fica assim, cara, e a criança fica voltando, sempre doente, e taca remédio e isso, e não melhora. Eu ficava, não é possível, gente, não é possível fazer medicina desse jeito. Não me conformo. E aí, eis que eu fui encontrar quem tinha esse mesmo pensamento, Samuel Hahnemann. Simplesmente Samuel Hahnemann. E aí, mas enfim, aí eram duas coisas que eu queria fazer que saíam totalmente da medicina tradicional. Falava, isso aqui não é a minha praia. Tem que ter alguma coisa a mais para poder ajudar as pessoas. E aí, nisso, aí assim, tinha feito até um curso de dietética chinesa aqui no Instituto de Medicina Chinesa aqui do Rio. E aí fiquei com muita vontade de estudar, né, a medicina chinesa e trabalhar com a acupuntura. Só que, o que acontecia? O dia da pós da medicina chinesa caía no dia do meu plantão. E a de homeopatia não. Era um dia que eu podia fazer. Eu falei, bom, então o universo conspirou para que eu fosse homeopata. E aí, enfim, fiz minha formação e trabalho com homeopatia desde então. Já tem uns 20 aninhos. Não, menos. Quase um pouquinho menos de 20 aninhos. Isso. Beleza. E é do Rio de Janeiro, né? Sim. Do Rio, isso. Agora vamos para Salvador. Salvador, Aline, diga. Apresenta você aí. Ai, gente, uma live do Brasil todo quase, né? Tão legal isso. Então, gente, eu sou a Aline, Aline Gali, Gali, tanto faz. Até minha família mesmo não entende se é Gali, Gali, tanto faz, então fiquem à vontade. Eu sou de Salvador. Eu tive a honra de conhecer Moisés presencialmente, ao vivo e a cores, no Congresso da Mão Bem, né? Já conheci, obviamente, ele das redes, mas foi um grande encontro, né? Aquela coisa assim, deu um match muito louco, assim, a gente deu um match dos pensamentos. Eu falei, caramba, que legal, foi uma grande surpresa. Eu falei isso para ele também lá no Congresso. Então, eu tenho uma relação muito, muito diferente com o processo da homeopatia. Porque, na verdade, eu precisei entender primeiro a homeopatia para depois escolher a pediatria. Porque a homeopatia ela chegou na minha vida no terceiro semestre da faculdade, quando aquele modelo hospitalista, né, aquele modelo assim, bem intenso de remédio e de não olhar para o todo, e de uma cura da cabeça, outra do pulmão, outra da barriga, e aquilo bugava na minha cabeça. Eu falava, gente, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Não fazia sentido aquilo para mim. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, e aí uma professora, sempre os mestres, né? Uma querida professora me apresentou a homeopatia, eu falei, tá, e é isso. E aí eu comecei a estudar homeopatia desde a faculdade, eu me formei, né, assim, por conta da homeopatia, fiz parte de liga acadêmica, enfim. Meu opcional do internato foi numa residência de homeopatia no Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho um grande movimento aí meu. E fiz pediatria junto com a homeopatia. Então, assim, eu sou louca. Eu consegui fazer uma residência junto com uma pós-graduação, mas fiz junto, terminei as duas coisas. Agora estou já, graças a Deus, defendi o TCC da pós em dezembro do ano passado. Então, estou aqui a postos, né, com esse mesmo pensamento, desse olhar da totalidade do todo, né, de que menos é mais. Claro que às vezes a gente vai precisar usar medicamento alopático e tudo bem, mas o que a gente puder fazer do ponto de vista da energia, da totalidade do ser, do olhar integral, eu estou aqui para isso. Show. Bom, muito bom. Isis, se apresenta, mas você, pela nossa história, você precisa se apresentar pouco, tá? Senão a gente gasta metade da live só na nossa apresentação aqui. Não, eu ficava meio de... Eu sou de São Paulo, sou pediatra homeopata, atualmente eu faço só consultório. Eu sempre gostei da homeopatia, eu fui
paciente de médico homeopata quando eu era pequenininha. E eu achava, e quando meu filho ficou doente, fez uma otite com 9 meses, eu falei, como é que o cara se atreve? Filho de pediatra, leite materno exclusivo. Aí eu levei no homeopata, e aí o Renan, né, na época o Renan Ruiz falou, olha, tem um curso lá, tal, legal, faça. Aí eu esperei o Thiago crescer um pouquinho e fui fazer o curso, quando eu conheci o Moisés em 94. E daí para frente tem muita homeopatia, fiz um monte de trabalho, muito legal, muito legal. A homeopatia me deixa feliz, que eu consigo falar com o paciente, funciona bem. Eu não aguentava mais receitar Moxil e Predsim, Deus me livre. Né? Não, não pode ser assim. E é isso. Eu acho bárbaro, pelo tanto que a gente conversa, conhece o paciente, e não tenho nenhuma restrição em usar a alopatia bem feita. A medicina bem feita é muito linda, não importa como você trabalha. E é isso. Um prazer estar com vocês. Aline, eu acho que só o teu que eu escutei um pouco baixo. De repente aí aumentar um volume ou alguma coisa, né? Bom, eu queria trazer uns dados. Por acaso eu estava pesquisando, as coisas comigo acontecem normalmente. Por acaso eu estava pesquisando alguma coisa de homeopatia e saiu esse ano, pela Associação Médica Brasileira, uma caracterização da demografia dos médicos. Como são os médicos nas especialidades. E eu fui procurar a homeopatia. E achei alguns dados, alguns que a gente já conhece, e outros dados que são bastante interessantes. Então é assim, entre as 55 especialidades médicas, a homeopatia é a 34ª em participantes. Nós temos 2.973 homeopatas no Brasil, são 1.617 mulheres, 1.149 sexo masculino e sexo feminino. Nós estamos em 34º junto com reumato e mastologista. E tem mais homeopata do que geriatra, cirurgião cardiovascular, alergoimunologista, nutrologista, cirurgia pediátrica, radioterapeuta e geneticista. Nós não estamos tão mal assim. De qualquer forma, em termos de números, entre 2012 e 2022, são 10 anos, houve um crescimento de 21%, 2.458 para 2.973, mas uma queda no percentual de homeopatas. Então, nós éramos 0,9% e passamos agora para 0,6%. As especialidades que apresentaram menor crescimento foram GO, acupuntura, preventiva e social, cirurgia pediátrica, cardiovascular, medicina física e reabilitação e homeopatia, nesses 10 anos. Aí vem os dados que são bastante... alguns dados mais antigos e alguns que a gente já conhece, mas são complicados, né? Entre as especialidades de maior média de idade, se destacam patologia clínica, medicina laboratorial e homeopatia. A média de idade é de 62,4 anos. Veja pelas duas que estão com a gente. Medicina do trabalho, 60. Preventiva e social, 59. E são também as especialidades com menor percentual de médicos com 35 anos ou menos. Isso significa, para a gente... Aline, seja bem-vinda a esse mundo, porque você diminui a nossa média de idade. E realmente ela vai herdar a dificuldade da procura. Né? Bom, outro dado importante a respeito de distribuição no país. Primeiro lugar, São Paulo, 932. O segundo lugar, Rio de Janeiro, 657. Minas, 300. Paraná, 225. Rio Grande do Sul, 141. Santa Catarina, 139, Distrito Federal, 79, Espírito Santo, 71 e Bahia, 68. Eu fui até aqui, até a Bahia, que é para chegar aí em você, e para a gente perceber que logo, logo, a Aline se prepara, porque nós estamos mudando para Salvador. Venham! Ou então, gente, olha que doido, abaixo de 10 homeopatas no estado. Acre, Amapá tem 0, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima tem 0
e Tocantins. Menos de 10 homeopatas no estado. E se você for para menos de 25, Alagoas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Olha, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte não deixa de ser atrativo, né? Sim. Porém, entre as especialidades é assim. Quem é homeopata, raramente é exclusivamente homeopata. Tem esses. Mas tem aqueles que são de outras especialidades. Então, quando você avalia assim, quem é homeopata, qual é a outra especialidade? Aí aqui eu tomei uns sustos enormes. Obviamente, 634. Pediatras. Vamos mudar isso. 630 mais nós 4, pediatras. Pediatras, é. Em segundo lugar, 311, médico do trabalho. 274 acupunturistas, 214 clínica médica, 132 anestesiologistas, 126 médicos de família e só 122 são ginecologistas obstetras. Isso saiu agora, então, em fevereiro de 2023, Demografia Médica 2023. Quem quiser conhecer, tem muito mais dados a respeito nessa estatística, mas esses de homeopatia eu achei que era interessante até para a gente poder trabalhar um pouco e falar, porque como nós somos 4 pediatras, e vale sempre ressaltar, quem não conhece a homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, é uma das 55 especialidades médicas. A acupuntura, hoje, é também. As outras especialidades, assim chamadas especialidades alternativas, eu não gosto de falar que a homeopatia é uma especialidade alternativa, e sim que é uma alternativa terapêutica. Você pode escolher pela homeopatia. Não tem reconhecimento. Então, quando a gente fala de antroposofia, quando a gente fala de Ayurveda, homotoxicologia, que mais? Fitoterapia, não são especialidades médicas. Não quer dizer, homeopatia já não... Teve uma época onde não era especialidade médica, ela passou a ser. Então, hoje, a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida. E quando a gente fala disso, eu sou pediatra homeopata, e o clínico e o ginecologista, todos eles fazem o mesmo curso de homeopatia. O curso de homeopatia é um só. Então, quer dizer, nós temos preparo para atender qualquer paciente que busque homeopatia. Como a nossa especialidade foca na pediatria, porque, lógico, com vocês deve ser comum isso também. Tipo, o pai de um rinítico criança fala assim, nossa, você melhorou tanto, meu filho, será que você não me trata também? Isso. A gente trata o indivíduo. Gente, está aberto aí para quem quiser falar aí de vocês. E as perguntas a gente vai... É só quem quiser fazer alguma pergunta, é só colocar. E se eu não esqueci como se faz, eu pego a pergunta aqui e já chamo vocês. Uma Então vamos lá. Que me chamou a atenção, Moisés, o que você falou, duas coisas, na verdade, né? Que estão interligadas, que é a questão da idade, né? Que os homeopatas, eles têm uma idade um pouco mais para o segundo semestre, digamos assim, né? Segundo semestre, não, segundo setênio também não, enfim, dos 50 anos para cima, enfim, né? Não sei como é que eu posso falar, mas me veio duas coisas na cabeça, né? Primeiro, que pelo menos aqui em Salvador, aqui na Bahia, você não tem como optativa as PICs ou as alternativas terapêuticas, você não estuda isso na faculdade. Isso não é uma coisa de fácil acesso, né? O que justifica isso, talvez, porque se você não mostra, a pessoa não tem como saber se quer fazer, né? Nem sequer se interessar para correr atrás. E uma outra coisa também é que a grande maioria dos médicos não vai para a homeopatia como eu fui do início, acaba se frustrando, né? Sim. Ou como, sei lá, um filho doente, daí melhora com a homeopatia e se encanta por isso e vai, né? Então acaba tendo uma linha um pouco mais
com curvas, digamos assim. Então, na hora que você falou, me veio esses dois starts, assim, né? Que eu que já fui, tanto fui aluna quanto estava na área acadêmica também, e eu falava muito para os meninos isso, gente, vocês precisam buscar, vocês precisam estudar sobre isso. Fazia várias vezes, né, aulas para eles, num momento alternativo sobre extra grade, né? Sobre a homeopatia. Então, enfim, me veio isso e eu queria compartilhar esses pensamentos, que eu acho interessante a gente refletir também sobre isso, né? Eu acho que a minha faculdade, eu fiz PUC. Na minha faculdade saiu muito homeopata. E nós éramos alunos do professor Maffei. Ele não era homeopata, mas era um cara que te fazia pensar muito. Ele falava que a gente aprendia medicina com propagandista de laboratório. E a gente sabe que é meio verdade, quando logo que você começa, você vê o pessoal distribuindo aquele mundo de vidrinho para todo mundo. E você começa a pensar, né? Que deve ter coisa melhor para fazer, que a consulta não pode ser assim, o que você tem, leva um vidrinho e acabou. A consulta é afeto, a consulta é conversa, a consulta. Eu falava para os residentes, como é que você quer que a mãe faça o que você pede, se você não tem a confiança dela? Eu acho que isso é homeopatia. Eu não sei se a gente vai fazer homeopatia porque a gente gosta de falar, ou a gente fala muito porque e aí a gente vai fazer homeopatia, né? Inclusive o pessoal fala que a homeopatia funciona porque a gente fala muito. Então tem convido isso. os colegas a falarem um pouco mais e fazerem consultas melhores, né? Sim. E eu acho que é legal, eu recebo hoje, o Moisés também recebe, filhos de paciente, né? Que lembram quando se tratavam e agora... Não fala vem isso, com a conversa, gente recebe vem conversa. neto de paciente. Ai. Para com isso, neto Neto, eu de não sei se... paciente. Neto, eu já recebi uns dois, Já verdade. recebeu, E é neto de legal, paciente. né? Tá. O pessoal fala assim, olha, lembro que você fez e tratou, e é legal que nos relatos é sempre assim, né? Os que falavam mal, a gente mata antes do que para eles não publicarem nada na internet. Mas é legal eles falarem como você conversa, como você fala, e a homeopatia faz isso mesmo, né? Aí o pessoal, antes de ontem me ligar e falaram assim para mim, eu preciso de um xarope para tosse do meu filho. Eu falo, explica melhor. Aí você tem que pegar o telefone. Como é que é tosse? Vai fazer uma medicina, a homeopatia exige uma propedêutica muito bem feita, né? E uma conversa com o paciente. Quem faz homeopatia gosta de falar, né? E Verdade. Fabi, diga. Eu lembro que assim, eu acho que o grande boom da homeopatia, né, que eu acho que quando também tiveram mais cursos de pós-graduação, de formação, isso foi nos anos 80 e 90, né? E aí, assim, nesses últimos anos, né, assim, na época que eu fiz, ainda tinham muitos cursos aqui, muitos, né? Enfim, acho que eram 3 ou 4 de pós-graduação de homeopatia. E hoje em dia a gente vê bem pouco, né? Aqui no Rio, se eu não me engano, a gente só está com 2 cursos de formação, né? E aí, né, acaba que a gente tem residência médica, né, na Unirio, que é uma coisa bem bacana, né, que se conquistou. Eu já atuava quando conseguiu-se, né, ter a residência médica aqui, que eu acho que foi uma grande conquista, mas é isso, né? Ainda assim existe pouca divulgação, eu acho que caiu um pouco, né, a procura pela homeopatia, tanto pelos médicos de quererem, né, se aprimorar, fazer outra especialidade, quanto também de paciente, né? E aí eu acho que por conta disso os colegas acabaram não querendo procurar. E eu conheço muita gente, mas muita gente que fez o curso e não atua, né? Então, assim, isso também é um pouco triste, né? Da gente ver. E eu acho que também tem uma coisa, hoje em dia, que eu vejo muito no consultório, conversando com outros colegas, que é a questão do imediatismo, né? As pessoas querem tomar uma dose de antibiótico e já resolver o problema. Aí já pensa assim, não vou procurar homeopatia, vai demorar séculos, né, para poder meu filho melhorar. Porque a gente sabe que é um grande mito, né? Que é mentira, Que às vezes numa dose já a gente já consegue a resolução, que um antibiótico nem um corticóide consegue. Eu acho que aí tem 2 questões importantes, né? A primeira é que é muito difícil entender a homeopatia. A homeopatia é uma especialidade extremamente difícil. Segundo, ela é ampla, né? Diversa, né? É ampla. Você pode fazer de várias formas, né? Aplicar ela de várias modalidades, né? Pois é. A gente estava conversando isso uma vez e você prescreve diferente, cada um prescreve segundo o seu protocolo pessoal e sempre dá certo, né?
o paciente sempre tem muita melhora no que ele toma. Eu sempre falo para o paciente, como assim demora? O que você está me perguntando? Se você quer saber quanto tempo eu demoro para achar o melhor remédio para o seu filho não ter mais broncoespasmo, não faço a menor ideia quanto tempo eu vou levar. Se ele tiver crise, o remédio tem que tirar tão rápido quanto qualquer outro, senão eu errei, não é homeopatia, eu errei. Né? E isso às vezes é difícil para o paciente entender, mas a gente tem pacientes bem fiéis. E a prescrição é muito diferente de um médico para o outro. O alopata fica doidinho, né? Não consegue entender. Eu vou aproveitar uma pergunta que foi Baby Arthur 57 e começar a falar alguma coisa a respeito de homeopatia. Homeopatia serve para crianças asmáticas? Alguém quer começar? Não? Sim! Serve para uma encravada? Sim! É que a gente não trata Desculpa, pode falar. Vai lá, Isis, é isso mesmo. Vai lá. Então, a gente não trata a asma da criança. A gente trata a criança que, por algum motivo, desenvolveu a asma. Né? É o caminho contrário. Sim, trata super bem. Foi minha primeira procura por homeopatia, foi por conta deles. Eu não aguentava mais ver crianças sibilando. Né? E funciona extremamente bem. Lembrar sempre que isso é uma doença crônica. Doença crônica tem começo, não tem nem meio e nem fim. Você pode ficar sem sintoma, mas você não vai ficar sem ela nunca. Né? E tem uma questão legal, né, que assim, o que eu acho mais mágico da homeopatia é que, assim, se você quiser tratar só a sintomatologia, você também trata. Se você quiser tratar a pessoa como um todo, você trata. Se você quiser tratar a questão miasmática, né, que para as pessoas entenderem, é uma questão hereditária, você trata. Então, assim, a gente tem uma amplitude muito grande, né, de forma de tratamento. E é por isso que eu acho que é isso dali mesmo que você falou. Por ser difícil de entender e de prescrever, né? Porque eu acho difícil, né? Como a gente fala, né? A medicina é uma arte, a homeopatia mais ainda. Então, eu acho que isso também assusta muitos colegas, né? Na hora que você vai começar a atender, e aí eu lembro que todos os meus professores sempre falavam assim... O problema não é a primeira consulta, não é a primeira prescrição, mas sim as seguintes, principalmente a segunda, né? Perfeito. Ouvimos isso também. Ouvimos muito isso. E uma coisa mas acho que é isso também que Isis trouxe, que é interessante a gente pensar, né? Que o que é cura, né? Porque a alopatia traz pra gente o conceito de doença crônica, mas você tem uma criança que tem o diagnóstico de asma, mas que ela fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Se tem uma crise, isso não é uma cura, mesmo que entre aspas, transitória, né? Ela ficou 8 anos sem ter crise, até que vai acontecer um evento que vai desencadear, né, o desequilíbrio da energia vital, e ela vai precisar elaborar esse excesso de energia de alguma forma, e ela pode voltar até a crise, né? Enfim. Mas você não fala de cura, você fala sintomático, isso. Ele fica sintomático. Exato. Mas assim, é uma provocação, né? Porque a gente vem muito nesse conceito. E as doenças crônicas, de fato, elas vão ter controle do ponto de vista alopático, mas ela pode... que é aquela coisa da síndrome do subjetividade de bem-estar, né? Que a homeopatia traz. Então, assim, beleza, a pessoa tem lúpus ela não vai ter cura. Mas ela pode estar com todos os sintomas dela ali controlados e vivendo super bem, com qualidade de vida legal. Então, enfim, uma provocaçãozinha. Mas é verdade. Uma das questões que é importante a gente sempre esclarecer, porque nem todos os que estão aqui assistindo a gente são da área de saúde, né? Gente que veio buscar mais informação. Óbvio que a homeopatia é uma arma a mais que nós 4, por exemplo, e os homeopatas que têm formação médica, e vale ressaltar que você pode ter médico, dentista, médico veterinário e farmacêutico homeopata com títulos reconhecidos. Então, muita gente, a Isis depois pode até falar se quiser, mas trata com médico, não ela, os gatos com médico veterinário, enfim, né, que você pode ter esse tipo de abordagem também. E ela não é necessariamente uma questão de exclusividade. A gente usa a homeopatia muitas vezes isoladamente para alguns tipos de quadros e em outros a gente associa, porque nós também conhecemos o antibiótico. Nós também conhecemos a importância fundamental, básica, para tirar um conceito que as pessoas
receberam muito tempo da vacinação. Não tem homeopata sério que é contra a vacina. A vacina é fundamental. Se você entrar no site da Associação Médica Homeopática Brasileira, na homepage existe uma recomendação da associação para que todas as vacinas sejam tomadas. Então, a vacinação é fundamental. Algumas vezes a gente pode indicar acupuntura, outras vezes fitoterapeuta, outras vezes florais, outras vezes uma cirurgia. Quem indica isso é o profissional que está atendendo. Então, não é que a gente tem duas caixinhas, uma de homeopatia e uma de alopatia. Quando nós recebemos nosso paciente, a gente faz a consulta tradicional. E chega um momento da consulta onde a gente acrescenta mais algumas questões para tentar identificar quem é aquele paciente. Então, homeopatia não tem absolutamente nada de exclusividade. Você tem os homeopatas que são só homeopatas? Tem. Eles têm os seus resultados? Pode ser que tenham. Mas nós, com certeza, e este grupo aqui com mais certeza ainda, é um grupo que busca ciência. Ah, mas não tem estudo científico de homeopatia. Um monte. É que eles não são divulgados e eles seguem bases muito diferentes das que seguem as do tratamento alopático. Então, acho que respondendo de uma forma geral a pergunta, né, se a homeopatia trata a asma, a homeopatia pode ser utilizada para tratamento em qualquer paciente, em qualquer pessoa que nos procure. Mas, por exemplo, homeopatia trata câncer, cura câncer? Não. Homeopatia trata ou cura obesidade? Não. Você tem um paciente que naquele meio das questões dele, ele está obeso. Ele está obeso, vamos lá, vamos colocar uma das coisas comuns. Está obeso porque está comendo muito. Por que ele come muito? Porque ele é ansioso. Bem simplificado, né? Porque ele é ansioso. Então, se eu conseguir controlar essa ansiedade, eu tenho chances de melhorar, junto com equilíbrio alimentar, com atividade física regular, com estilo de vida saudável, e a partir daí a gente consegue estabelecer um caminho de equilíbrio para esse paciente que tem sobrepeso e que isso é um problema para ele. Então, e aí vem aquela séria pergunta que a gente faz na homeopatia, que é assim, explica melhor como assim, né? Você quer saber o porquê da coisa, desde quando mudou, porque eu estou ansioso, então, explica assim, não, eu estou ansioso, não. Como é que é essa sua ansiedade, né? Então a gente tem que caracterizar para pegar ela lá embaixo, para daí você começar a trazer. Você não trata o final, né? Você trata desde o comecinho, né? E você estava falando de vacina, lembrar, né, que o Hahnemann cita no órgão, ele cita a vacina de Jenner, né? Ele gostou um monte por causa da vacina das vacas, né? Então, ele conhecia, na época você já tinha a China fazendo vacina, então não é explícito, né? Mas tem uma coisa. pessoas... Termine. Pode falar. Não, eu acho essa história de vacina super perigosa. Também. Né? As pessoas que se vacinaram, né? Acho que é uma baita responsabilidade você não vacinar seu filho. É complicado. Infelizmente, né? tem isso que o Moisés falou é importante, porque existem colegas, infelizmente, dentro da homeopatia que pregam a não vacinação, né? Então, acho que é importante realmente a gente falar isso aqui, do nosso posicionamento, né? O corpo sempre resolve, né? Então você fala que o corpo vai resolver, o corpo vai resolver. Assim ele resolve te matando. Né? Então não deixa de resolver, resolveu, mas a custas de... É tudo né? Então, até onde vai o equilíbrio, né? Então, assim, eu vejo muito a questão da vacina no que a gente ganhou a partir do primeiro momento que uma vacina foi feita para determinada doença, né? Quantas mortes, quantas melhorias né, assim, a gente botar na balança, né, do tanto de gente que fez vacina, como que melhorou isso, e assim, a gente viu isso agora recentemente com o Covid, né, mas se a gente for trazer lá da história, né, tudo que se teve de ganho, né, de diminuição de mortalidade infantil com as vacinas, né. Com certeza. Sim. Fazer.
Isso, Fala, Aline. não é que eu queria vai e volta, mas enfim, a live é isso mesmo. É. Não, é que quando o Moisés trouxe esse exemplo da obesidade, só para a gente lembrar também que mudança do estilo de vida também faz parte do tratamento Isso, homeopático, né? isso. Tá lá no órgão também, que Sim, isso muda aí. o contato com a natureza, estilo de vida, não beber, tudo isso também está dentro da homeopatia. Então, isso também é tratamento homeopático. Então, às vezes, você não vai prescrever um remédio homeopático, mas você vai dar uma orientação do tipo, tome vacina, bota a criança com o pé na areia, vai para a grama, e isso também é homeopatia, né? Então, assim... E na verdade, não é nem só dentro da homeopatia, né, Aline? Acho que é algo que é a educação médica, né? Que todo Sim, médico tem que Sim. passar isso para o seu paciente. sim. É Mas a aí quando ele vai... medicina preventiva, né? Mas aí quando o Moisés fala a homeopatia não cura a obesidade, eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que tem sim um grande viés aí, sabe? De uma forma, não talvez do remédio, mas a doutrina ou a ideologia ou as orientações, até porque eu sou fruto disso. Eu vivi isso, eu sou compulsiva alimentar e ex-obesa. E a homeopatia ela foi muito, muito importante no meu processo de conseguir chegar na minúcia, né, da coisa toda. Como Sim, como parte parte. do Sim, todo. do todo. Isso, Sim. exatamente. Veja, quando eu digo que a homeopatia não cura a obesidade, não cura câncer, é longe de dizer que você não pode usar homeopatia para um paciente, por exemplo, em Perfeito. quimioterapia. Isso Para aí. um paciente que Isso, fez, por inclusive, a gente exemplo, tem trabalhos, né, com isso, homeopatia isso. ajudando nas Os questões efeitos dos colaterais da efeitos, químio, né? isso aí. Isso. Ou seja, Eu menos acompanho um medicação familiar. alopática que a pessoa precisa tomar para poder lidar Perfeito. melhor com a homeopatia, além da Isso. questão mental, né, de você poder lidar com a doença, né, entender, aí no caso a gente pegando o câncer aí como exemplo, né, entender ele como, né, por que aconteceu comigo, né, então lidar bem, né, com a doença, né, eu lembro assim, isso é muito forte dentro de mim. Eu sempre tento passar isso para as famílias, né? Isso eu aprendi com o Romeu, nosso querido Romeu Carilho, né? Que infelizmente não está mais com a gente. Foi meu grande professor, mestre querido. E ele falava assim: acho que a melhor forma para o ser humano sobreviver é ele saber se adaptar. Então, ou seja, a gente se adaptar com as informações que vêm do meio externo, a gente se adaptar, a lidar com o que vem da sociedade, com o que a gente coloca para dentro na forma de comida, como que a gente lida com essas alterações climáticas, né? Então, acho que são todos meios de estresse que fazem com que, como a Aline falou brilhantemente, mexe com a nossa energia vital e a gente se desregula e aí é que vem a doença, né? Sim. Deixa eu fazer um comentário que eu sempre costumo fazer e passar vergonha, né? Porque eu acho que é interessante que as pessoas entendam tudo que a gente está falando. Energia vital. Esse conceito de energia vital é um conceito interessante. Ele não é alma, ele não é espírito, ele não é físico. Então, o que eu costumo comparar, meu Deus do céu, lá vou eu passar a vergonha. Todos vocês já conheceram um brinquedo que se chamava Torremoto. Não. Sei qual é. A Aline está olhando com cara de ué. Não, eu vou te contar então. Ele chama Jenga. Jenga, vocês conheceram? Jenga, é aqueles que são não. 3 Terremoto, eu sei tijolinhos, qual é. 3 tijolinhos, mais 3 tijolinhos, e você vai tirando de baixo, colocando em cima para tentar. Isso, então tá bom. É que nem a vergonha que eu pula passo pirata é isso, porque também, Torremoto. mais ou menos, Não, né? mas esse é o Mas Torremoto. Esse é o que você Torremoto. vai tirando, vai Isso. caindo. Que eram esses tijolinhos. Então, o que é o nosso corpo? O nosso corpo é aquela estrutura de tijolo. Aí acontece uma sensação de frio que me incomodou. Eu pego um tijolinho, ponho aqui em cima, aquilo mexeu com o meu organismo, mas aquilo não foi o suficiente para me desequilibrar. Aí eu passei um momento de fome, ou um estresse, ou uma internação, ou uma cirurgia, e aquilo vai se equilibrando. Como é que isso se equilibra? Esse se equilibra através de uma força que não é uma força visível, não é a alma, não é o espírito, mas é esta força vital
que o ser humano tem de, apesar de sofrer determinados agentes nocivos, que podem ser clínicos, podem ser climáticos, podem ser emocionais, ele se mantém em equilíbrio. De repente, tem alguma coisa que acontece que derruba isso. Você tirou um da base e aquilo tudo despencou. Esta força vital não tem a condição de pegar tudo isso e colocar no lugar. Então, quem faz isso dentro da história da filosofia homeopática é o medicamento homeopático. Então, o que faz o medicamento homeopático? Vamos dizer que essa coisa que aconteceu e que foi grave foi uma internação por Covid. Tá. Além de tudo que foi conseguido, a homeopatia conseguiu trazer a pessoa em equilíbrio. Quem é que cura esta pessoa? Ela mesma. O que a gente faz é trazer esta pessoa para o equilíbrio, para que essa força vital seja reestabelecida e recoloque tudo de uma certa forma em equilíbrio. Tá bom, mas qual vai ser o tijolinho que vai me desequilibrar? Cada um tem o seu, porque cada um tem a sua forma de adoecer. E com essa história de se cada um tem uma forma de adoecer, cada um tem uma forma de se curar. E esta forma de se curar é individualizada. Então, isso faz com que, sabe, doutora Aline, sabe o que aconteceu? A senhora receitou aquele remédio para o meu filho, resolveu tão bem o resfriado dele que eu tomei também. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Então, como que eu posso garantir essa certeza? Se eu puder ter a condição de fazer a consulta, de observar e de poder identificar se foram os mesmos fatores, os desequilíbrios, e se eu reajo de uma forma parecida com você, o remédio vai ajudar. Se não for, não vai ajudar. Né? Então, eu acho importante esse conceito de força vital, porque como a gente fala de coisas que não são muito concretas, a sensação que às vezes as pessoas têm é que eles vão entrar no nosso consultório e a gente vai estar levitando, saindo incenso, em cima de um tapete voador assim, turbante, porque essa é a sensação inicial que se tinha da homeopatia. É verdade. Né? Fala que todo mundo é bruxo, né? Agora, lembrando o que você falou, né? Quando a gente tem se o menino pode usar o mesmo remédio para a mãe, né? Geralmente, quando começa uma estação, você começa a ter uma gripe da estação. E aquela gripe, cada ano, ela tem sintomas diferentes, né? E depois de 3 ou 4 casos, a gente acaba trocando figurinha, um homeopata com o outro, você chega a um consenso, geralmente, em 1 ou 2 remédios que acabam sendo gênio medicamentoso daquela epidemia de gripe daquele ano. Isso é legal, né? Você acaba usando mais ou menos o mesmo remédio para todas as pessoas que têm os mesmos sintomas da gripe do ano, que eles se repetem, né? Então, isso é super, ajuda muito a evolução, né? Isso é bem legal, né? Agora, para coisas graves, eu acho muito complicado, né? Você falar que existe vacina para Covid, que você pode usar homeopatia. Você pode usar por sintoma, né? O cara tosse, eu tenho no corpo, tem basicamente sintomático, mas acho muito arriscado. Eu não faço essas coisas malucas com remédio homeopático. Eu tenho muito medo pelo paciente. Sim. Né? Certo? Aproveitando uma pergunta, isso que você comentou agora, e uma pergunta que foi da Lua Valdir. Ela pergunta assim, ai, nós tudo que é assim, né? Oscilococcinum, para que serve? Porque receitaram para o meu filho que tem rinite e adenoide. Então, é assim, tirando a cara da Aline, que ela já explicou mais ou menos o que a gente pensa sobre isso, existem vários tipos de medicamento homeopático e que são utilizados de formas práticas diferentes. Existe um medicamento que é esse oscilococcinum, que é de um laboratório da França, que é o segundo remédio mais vendido sem receita, né? Aquele que você
entra na farmácia e fala assim, eu quero um desse aqui, e vai lá e pega no balcão, é conhecido como OTC, Over the Counter, que é em cima do balcão. E o oscilococcinum é um deles que ganhou fama mundial. Ele é um dos medicamentos que estudos mostraram que ele pode ser utilizado para quadros de preventivos de quadros respiratórios, de resfriados, enfim, como preventivo. Algumas pessoas têm como hábito prescrevê-lo para criança que vai entrar na escola, porque o seu sistema imunológico ainda não está completo. Tem gente que prescreve para pessoas que têm resfriados e IVAs de repetição, crianças, adultos. Eles vêm vendidos em um tubete cheio de glóbulozinhos. Você encontra isso em farmácias hoje, inclusive nas farmácias tradicionais. Não são vendidos só em farmácias homeopáticas. Isso é importante entender. Em breve, daqui a pouco a gente fala a respeito do medicamento homeopático, que ele é diferente, ele precisa ser feito sob receita para especificamente cada situação. Mas ele não é receitado, ele é um medicamento homeopático receitado de uma forma... ele é um medicamento preparado na técnica homeopática, receitado de forma alopática. Ou seja, ele é receitado pro sintoma. Então, para rinite e para adenoide, ele só vai ajudar se um dos casos de rinite e adenoide está sendo exacerbado por conta dos quadros respiratórios. A Lua Valdir está dizendo agora o seguinte, no caso, receitou devido a ele começar na escola. Em algumas situações, gostei, a Pérola coloca esse termo ótimo, já ouvi isso dela também, hipermedicalização gourmet, tá? Que é isso mesmo, né? Para algumas situações, alguns resultados, estudos que tem. Às vezes a questão é, se nós estamos falando de homeopatia, e aquela criança tem essa tendência de ter resfriados de repetição, vamos um pouquinho para trás e vamos trabalhar. É para isso que raciocina o homeopata, para entender por que esta criança tem, a outra não tem. E aí, retomando, né, o assunto, a criança vai entrar na escola, muita gente vem procurar a gente para que a gente aumente a imunidade da criança, porque ela vai entrar na escola. O que aumenta a imunidade da criança? Aleitamento materno e vacina. Alimentação equilibrada. Contato com a natureza. Contato com natureza. Criança feliz. Vínculo. Sono. Família, sono. Quer dizer, o pacote está incluído naquilo que a gente chama de projeto de tratamento homeopático. Isso está dentro do nosso projeto de tratamento como homeopata. Agora, e aí, pegando o gancho, receita-se o oscilococcinum, que na verdade foi uma experiência durante a guerra, o pessoal que estava muito gripado porque ficava exposto em trincheira, parece que ele funcionava bem, a gente tem os trabalhos deles, mas enfim. E aí você receita aleatoriamente o oscilococcinum e ele não funciona. Quando ele não funciona, é assim, a homeopatia não funciona. Né? Na verdade, ele foi um remédio homeopático mal prescrito. Né? E aí ele não dá certo mesmo. Essa é a diferença. Não basta só ele ser homeopático para ele resolver. Aliás, ele precisa ter os só de desculpa, pilares da homeopatia. porque né? tá entalado aqui, ó. Tá. Preciso falar, porque isso aqui eu deixo. preciso falar. O pior dos remédios ditos homeopáticos, que não funciona e que é receitado como é o Colic Calme. Obrigada, Moisés! Obrigada! O Colic Calme não é homeopatia! Não é homeopatia! Não. Obrigada! Não! Não é! Então, aquela história, quando o pessoal fala assim, não, como é remédio homeopático e precisa tomar por muito tempo, você usa o Colicalme de agora por 5 meses. Ele é 5 preto. vezes por dia. Ele é preto! E aí se coloca tudo isso como se isto fosse homeopático. Isto não tem nada de homeopático. Ele tem dentro dele, na composição, por exemplo, carvão vegetal.
que é um dos remédios que a gente usa na homeopatia, a base dele, que é o carbo vegetabilis, que entre as suas ações existe uma ação em gases, em cólica do bebê, que faz com que, por exemplo, provavelmente nenhum de nós quatro tenhamos prescrito remédio para cólica, refluxo, regurgitação, a sei lá eu quanto tempo. Porque não tem, é fisiológico, né? Então, para que a gente entenda, eu estava falando do Oscillococcinum, eu não podia deixar de falar do Colic Calm. Então, Ufa! lembra sempre, Pronto, estou aliviado. lembra sempre que esta criança que toma Oscillococcinum, que entra na escolinha, eles têm um diagnóstico super comum que se chama criança normal. Criança normal tem cólica, regurgita, vomita, tem diarreia, entra na escola e faz gripe. Eu falo para a mãe assim, tá tudo no diminutivo? Corizinha, tossinha, febrinha, a gente espera. Se sair do diminutivo, a gente vê o que faz. Mas o diminutivo, a gente não pode hipermedicar. Tem que deixar também a criança, o corpo da criança trabalhar. Agora, essa história da criança normal, dei muita risada quando eu escutei. É isso mesmo. Bebê é normal, gente. Bebê chora à noite, acorda à noite. A grande questão é que os pais não querem isso, né? É aquilo que eu estava falando antes. É a questão do imediatismo, né? Quer remédio para resolver tudo, porque a criança, porque está com fome, porque tem problema. Porque a criança fica chorando muito, então porque tem problema, tá doente, tem alguma coisa errada, né? Rivotril resolve o problema, ele dorme, Rivotril resolve. Gente, não existe. Você vai ter filho, ele vai chorar à noite. O meu, não sei o do Moisés, o meu foi até 1 ano e 2, 1 ano e 3, batendo ponto 3 horas da manhã. Vou fazer o quê? Vou acordar? Vou deixar falar para ele, não está na hora de você acordar, a mamãe está com sono. Não tem acordo. Dorme aí, para quieto. Mas é tão difícil, né, eles entenderem, né, Isis? É a ladainha que a gente tem que repetir sempre e às vezes eles ficam trocando de pediatra até que chega um momento que aí a criança entra no padrão, né? E aí chega já e o último médico resolveu, mas acabou que nem passou nada, né? Porque a criança já chegou no momento... A última novidade que eu recebi de medicamento para bebê foi lactase. Assim não tem cólica, entendeu? Eita, lactase. Porque quer dizer que o cara não sabe para que serve a lactose, o que ela vai fazer no estômago da criança, como é que ela funciona. E você receita lactase. E vem com 5 remédios. Aí você fica até sem graça, você fala assim, eu vou jogar tudo isso no lixo e não vou receitar nenhum deles. Essa semana eu recebi um PDF, né, no WhatsApp, de colostro de vaca. Em pó, para você dar o colostro de vaca para aumentar a imunidade da criança. Aí eu falei... Bom, mas é exatamente o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Isso! Do aumento de venda de leite materno para adulto, para melhorar a capacidade, né? Vale lembrar, importante, leite materno é o alimento padrão ouro da alimentação infantil. Para lactente. Não para adulto. É óbvio que... E olha, é engraçado isso, né? A gente escuta assim, imagina, mama até 3 anos, até 3 anos o leite materno já não serve para nada, mas serve para adulto. Cadê a lógica? Para adulto serve, mas para criança não. Então, o tema não é aleitamento materno, mas nós estamos falando aqui de 4... acho que a gente deveria ter a especialidade, ainda acho que um dia isso vai acontecer, né? Ou área de atuação em aleitamento materno, para entender a dinâmica importante. Uma das coisas que o Hahnemann falava era a mãe tomar o medicamento para poder passar através do leite materno para que a criança também receba. É mais uma condição interessante. Isso está lá no manual na Bíblia do Hahnemann, né? do Organon. Que mais? E aí, assim, a quantidade de vezes que você escuta, né? Porque você faz homeopatia, eu falo que eu trabalho com homeopatia e aleitamento, né? Eu gosto de brigar com todo mundo, não tem acordo. E são 2 coisas super importantes para a criança. Eu acho que as mães têm que respirar muito, entender que homeopatia
homeopatia não faz milagre, mas que ela vai ter um médico que vai conversar muito, dá muito, vai ser um parceirão, né? Lembrar que a homeopatia nessa época de Covid é excelente para você fazer teleatendimento, porque, por exemplo, eu não sou clínica, então adulto eu não examino, porque eu não me sinto capacitada para isso. Então, mas eu trato homeopaticamente. E ele vem com as avaliações que eu preciso. O teleatendimento nesse momento funciona super bem quando você fala de homeopatia. Gente, agora, eu só queria avisar assim, olha, é assim, nós vamos ter que fazer o quando 4 pediatras homeopatas se reencontram. Porque agora já falta 5 minutos para acabar. Então vamos fazer o seguinte, cada um dá o seu final, a gente faz de conta que se despede homeopaticamente e vai continuando até cair. Quando cair, a gente para e a gente já deu tchau para todo mundo. Então, cada um, vamos lá. Fabi, começa aí. Aqui para mim você está lá em cima aqui do meu lado, então vai lá. Só para terminar aqui. Mensagens. Não, eu acho que é muito isso tudo que a gente falou aqui, são né? 5 minutos para todo mundo, tá? Para junto, tá? Homeopatia para mim é filosofia de vida, foi onde eu me encontrei como médica, continuo sempre estudando, mesmo depois de ter feito a pós, eu já fiz vários cursos, quero fazer outro de novo esse ano. Porque é um eterno estudo, né? Eterno aprendizado. A gente pega os livros e lê tudo de novo, até porque a matéria médica é imensa, são muitos e muitos sintomas. Eu acho que ia passar vidas e vidas estudando e não ia conseguir decorar tudo, né? Mas é a minha vida. Eu amo e agradeço muito por o universo ter trazido isso para mim e poder hoje em dia ajudar as pessoas com homeopatia. E fazer uso dela para mim também, né? Aline. Então, faço das minhas palavras das de Fabi, mas assim, 2 coisas. Primeiro, tem muitos pais assistindo aqui, então uma coisa que eu quero deixar, além do meu muito obrigado pelo convite, claro, conectem-se com os filhos de vocês, porque eles 99,9% das vezes vão dar as respostas e vocês não precisam da gente para ter as respostas para tudo. Na grande maioria das vezes a resposta está ali com vocês e tem um pediatra homeopata para chamar de seu. Sim, isso aí. Total. Muito obrigada, adorei essa live, estava com saudades de falar, foi muito legal. As meninas estou conhecendo hoje pessoalmente, muito legal. Uso homeopatia, tenham paciência. A homeopatia para mim foi uma luz, eu me trato com homeopatia há muito tempo, independente de outros medicamentos que eu possa precisar, e é muito legal. Para a criança é uma eterna felicidade ver a criança saudável. Um grande abraço, muito obrigada pelo convite. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês 3 de terem aceito o convite. É uma delícia a gente poder compartilhar esse tipo de sensação. Segundo, muito legal ter gente queridíssima assistindo a gente, além de gente que a gente vai conhecendo agora. As perguntas, todos nós aqui, tá? Inclusive na chamada, o Instagram de cada um de nós, para quem quiser entrar em contato. Todos nós somos pediatras, todos nós 4, né? Somos homeopatas, com um foco, por sermos pediatras, um foco na criança. A homeopatia não é a solução de tudo. Ela faz parte, ela pode ajudar. Quando a gente pensa num paciente, quando alguém procura a gente para cuidar do seu filho, que é o seu bem, com toda certeza, mais precioso, o mínimo que a gente faz é considerar com respeito esse vínculo, essa confiança e tentar oferecer naquele momento o que a gente tem de melhor. Se naquele momento o que a gente tem de melhor é a homeopatia, vai ser a homeopatia. Se naquele momento o que a gente tiver de melhor é indicar um outro especialista, é assim que vai ser o possível. Faltou a gente falar muita coisa de homeopatia, falar da homeopatia na odonto, da homeopatia do farmacêutico homeopata, que é por exemplo, você vai encontrar sempre um farmacêutico
um farmacêutico homeopata na farmácia. O que não acontece nas farmácias tradicionais. Sempre o farmacêutico está lá responsável para te explicar a respeito das tuas dúvidas, de como administrar, de como prepara o remédio, enfim. Então, para a gente é super importante que a homeopatia seja encarada não como a solução de todos os problemas. É muito comum alguém vai num alopata, faz um tratamento, não resolveu. Aí ele muda o remédio. Aí não resolveu. Aí ele muda de médico. Potência. Aí não resolveu. Aí, não, tô falando médico alopata. Tá. Médico alopata. Aí ele muda de médico. Quando vai no homeopata e a homeopatia o homeopata não resolveu, fica assim, a homeopatia não serve para nada. Então, não é bem assim. É difícil a gente ajustar um tratamento. Um dos grandes professores de homeopatia, o professor Ezaiaga, ele dizia que ele conseguia acertar aquele remédio de fundo. Faltou a gente falar sobre isso, depois a gente fala na próxima. Aquele remédio que vai resolver todos os problemas dos pacientes, o que ele dizia é que ele acertava 0,5% desses remédios. Que ele conseguia ajustar com alguma coisa o tratamento. Se ele acertava 0,5%, com 0,01 eu estou satisfeitíssimo. Mas o que não quer dizer que a gente não consiga ajudar com outros tipos de medicamentos homeopáticos e, como a Isis colocou, e a Aline também colocou bem, né? O fato de alguém ter uma crise hoje e ter a próxima daqui a 9 anos, melhorou a qualidade de vida desse paciente. E esse é um dos nossos critérios, isso é um dos nossos métodos. Vamos continuar falando enquanto não derrubam a gente, né? A gente já se despediu, pronto. Sim. Você estava falando, eu É. lembrei do trabalho da FEBEM, né? Quando dá para usar num monte de gente? Dá, né? Quando a FEBEM tratava também menor carente, nós tínhamos uma casa que tinha quase 600 pessoas, 600 crianças. Um dia o Moisés falou assim, vamos repertorizar as crianças da casa, tá publicado esse trabalho. E vamos dar para todo mundo, foi uma delícia fazer, uma experiência diferente, a gente saber, sem antecedente, como é que você medica, foi muito, muito gratificante. Sempre a homeopatia sempre foi muito gratificante, né? Uma das Certo. coisas que a gente estava falando aí sobre a variedade de tratamento, né? Isso, e tem momentos que a gente vai usar alopatia, tem momentos que a gente vai usar homeopatia, e eu tenho o seguinte pensamento, eu acho que se os modelos terapêuticos estão aí, se eles existem, são para serem usados. E eu acho que cada corpo tem o seu momento de aderir àquilo. E isso eu não falo só para a questão de remédio, eu falo de terapias diversas mesmo, dentro da fisioterapia, dentro da fono, da terapia ocupacional, né? Isso eu vivenciei com o meu filho, né? De que às vezes a gente está com aquela terapeuta que é muito boa, que fez um ótimo trabalho, mas chega uma hora que estanca, Viu? né? E por quê, né? Porque às vezes a criança ela já se modificou naquilo dali, né? E o que eu acho muito legal da homeopatia é isso, a gente tem essa noção de que os corpos são mutáveis, né? O nosso mental é mutável, então a gente vai variando ao longo da vida, né? Por isso que é aquela história, né? O paciente chega, você não vai me dar alta. É que nem fazer terapia, não dá alta, né? Você pode O pior dar não é uma isso, alta. é você querer dar alta para o paciente, ele não quer ir embora, Ele não quer ir embora. ele volta. Volta. Mas como assim? Ele volta. Porque Mas é aquilo, mas né? É isso mesmo. O pessoal fala Vai assim, e quer vem, dizer que né? eles falam, quer dizer que eu vou tomar homeopatia para a vida toda? Eu falo, olha, você tomou homeopatia, ficou equilibrado, ficou bom, você vai mudar por quê? E outra questão que é importante, né? Quer dizer, é o tratamento que tem medicamentos para quadros agudos, tem o medicamento para quadros crônicos, e você vai usar o medicamento homeopático, que é um medicamento, quando for necessário. Ah, mas eu não tenho nada, eu quero prevenir. Prevenir o quê? Você não tem nada. A diferença é o que a gente considera como sintoma e o que é considerado sintoma como normal.
é como o tradicional. O que a gente considera como sintoma, eu vi uma vez uma definição que eu achei muito legal, é aquilo que te diferencia de quando você está saudável. Sim. Você está bem, você está equilibrado. O que aconteceu de diferente? O que aconteceu? Eu não dormi bem essa noite. Ou eu que era muito animado, agora estou um pouco desanimado. Ou eu que era muito tímido, agora estou falando demais. Ou. Qualquer coisa que te diferencia do teu estado de equilíbrio, do teu estado tradicional de você mesmo. Mudou. Isso é sintoma. Está te incomodando? Existe o que fazer para mudar? A gente pode fazer um acompanhamento homeopático. Muitas vezes vai acontecer de você chegar na consulta, contar tudo isso e a gente falar, vai fazer terapia, ou vai fazer atividade física, ou sai rolando na grama com seu filho, ou, sem necessariamente medicar. Porque a ideia que passa, e isso precisa tirar também, é assim, a homeopatia é tão natural, né? Que se não fizer bem, mal não faz. Opa! Que seja só para você entender que você está sendo medicado com alguma coisa e acha que está tratando alguma coisa e essa coisa não está sendo tratada, já é um tempo que está se perdendo para abordar isso de uma forma melhor. Então, a gente precisa conhecer os limites dentro da homeopatia. O que a homeopatia pode cobrir e o que ela não cobre. Né? E lembrar, né, que você comenta que a homeopatia só tem coisa natural, coisa tranquila. Lembrar que os venenos são excelentes medicamentos, né? E aí você receita um arsênico para o paciente, ele fala assim, mas esse arsênico é aquele arsênico? É aquele que... Você fala, então, esse arsênico é aquele arsênico, mas hoje eu não vou te matar. E você explica como é que o remédio é feito. São remédios realmente E os maravilhosos. venenos de cobra, né? Venenos são fantásticos, cobra são todos ótimos. Eles. São. Aí a gente pode até falar um pouquinho sobre a medicação, né? Que o Moisés até falou, a gente não vai falou falando. Se sobre acabar, isso. a gente Fala aí. mata e fala na próxima. Que, na verdade, a medicação homeopática, ela precisa ser diluída e dinamizada. Então, se eu pegar um frasco de remédio homeopático hoje, a partir de uma determinada diluição e colocar no microscópio, não tem matéria. Então, ele vai sendo dissolvido, né? Ali o 12CH, que é o número de Avogadro, ele não tem matéria. Ele tem ali uma energia, uma memória da água, alguma coisa que a gente ainda, de fato, não sabe. Né? A gente ainda tem algumas teorias. Eu digo que a gente não tem tecnologia ainda suficiente para poder explicar isso, né? Mas a gente uma das coisas que explica, lá. a gente não entende. E uma das coisas que explica, a gente não entende nada, que é a física quântica. Exatamente. Isso. A física quântica tem uma base para explicar isso. Como o meu último curso de física quântica foi na minha última encarnação, eu não me lembro agora nada para explicar foi tudo a apagado homeopatia. da sua memória. Totalmente. Exato. Totalmente. E assim, é interessante porque quanto mais você dilui essa medicação, mais forte ela fica. Né? Então, assim, é diferente da questão da alopatia ali, que tem, de fato, algo químico, tem uma matéria que vai ser ali, digamos que chave fechadora para aquele, né, uma dipirona para o receptor de dor, um antibiótico para a bactéria, e assim sucessivamente. Então é legal a gente ter noção disso, porque fala assim, não, é aguinha, vou colocar aqui 1000 gotas, ela mandou 5, mas eu vou colocar 20, né? E aí você pode sim ter efeitos colaterais, viu, gente? Não é porque é natural. Não, a gente tem sim, pode ter sim, pode dar ruim também. Então a gente também tem que ter cuidado. É remédio. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Exatamente. Água intoxica, né? Água demais. Então, água de a teoria diz que o remédio homeopático carrega com ele uma informação, né? E que essa informação, na repetição da dose, né, o cérebro entenderia que com aquela dose, funciona direito com isso que eu estou te dando. E com a repetição, você conseguiria sensibilizar o corpo do paciente, ele conseguiria reagir melhor a situações comuns, né? Que é o que a gente vê, é o que a gente acontece. Lógico, isso é um processo, né? Mas logo no comecinho a gente já consegue ver resultados bons com a homeopatia, né? Não é uma coisa que você dá e fala assim, não aconteceu nada. É difícil você ter paciente que retorne
e não acontece absolutamente nada. Né? Muitas vezes é muito sutil, né? A gente precisa, às vezes, mostrar. Não, mas ó, na última vez você falou, sei lá, por exemplo, o seu intestino funcionava 3 vezes na semana, está funcionando todo dia. Já é um ganho. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa trazer esse retorno, porque eles chegam. Mostrar. Exato, porque eles chegam. Porque a queixa inicial era insônia. Mas Isso. quando. Inclusive eu brinco, né? Acho que cada um de nós tem a sua, né? Mas fala assim: olha, todos os meus sintomas da última consulta sumiram, faz 15 dias, só que faz 15 dias que eu não vou no banheiro. O remédio está errado. Não é isso. A ideia não é pegar o quadro e transferir para outro lugar. Por isso que a consulta homeopática, e aí vem muito no que a Fabi falou antes, que é assim, qual que é a consulta mais importante do homeopata? É sempre a próxima. Porque é na próxima que eu vou saber se você disse tudo o que você tinha que dizer, se eu entendi o que você tinha que dizer, se eu conseguir traduzir o que você tinha que dizer em sintoma homeopático, se eu conseguir escolher o remédio mais adequado para isso e se ele funcionou em você. Então, a próxima consulta sempre é importante. E todo contato com o homeopata acaba acontecendo de uma forma mais frequente, porque, e eu acho que talvez esse seja, vou colocar para mim, o maior mérito da homeopatia. A gente faz o paciente se observar. Então, é uma coisa que a gente não tem como hábito. Eu me observar para saber como é a minha reação. A hora que eu começo a me observar, eu percebo que às vezes o meu sono, que eu acho que ele é tão ruim, ele não é tão ruim. E que aquele meu intestino que eu achava que funcionava de um jeito e assim sucessivamente, e até as questões daquilo, por exemplo, o que me faz ficar nervoso no trânsito. E se eu percebo o que faz me ficar nervoso no trânsito e eu conseguir reagir ou mudar a minha forma de reagir a isso, eu não preciso do remédio. A partir do momento onde eu começo a me observar melhor, eu tenho condições de trazer informações melhores para que realmente aquilo que precisa ser reequilibrado seja reequilibrado de uma forma satisfatória. Moisés, bora montar uma pós, Moisés. Oi? Bora montar uma pós? Bora. Só para avisar, vai ficar gravado, tá? Se eu conseguir depois, fica gravado. A gente pode fazer, nós 4 aqui, começar a montar uma pós, né? De qualquer coisa, né? De homeopatia. Vai se chamar, sei lá, eu. Tá. Homeopatia com aleitamento. Isso. Podia se chamar Homeopatas Rebeldes ou alguma coisa assim, né? Tá bom? Gente, aqui estão me avisando que vai acabar. Já vamos falando tchauzinho aqui. Tchau, gente, adorei, obrigada. Aguardem o reencontro, tá? Sim. Tchau, gente. Tchau. Tchau.